Eu queria bater um papo sobre o novo filme da Disney, Encanto. Desde que eu vi o trailer, eu fiquei muito animada, porque eu cresci vendo Disney, né? Mas me fazia muita falta, assim, alguma coisa em que a gente se sentisse representado, né? Em que eu me sentisse representado, uma princesa latino-americana, alguma coisa assim. O máximo que eu tinha de identificação, assim, era com a Jade, né? Mas, enfim, outro contexto, não tinha nenhuma princesa latino-americana, né? E pra mim, a Maribel, sim, é uma princesa latino-americana, porque apesar de não ser aquela a forma monárquica como a gente estuda da Europa, né? Era uma família que tinha poder e obrigações para com aquela vila. Então é como se fosse um sistema monárquico, assim. Pra mim é uma princesa e acabou. Mas eu fiquei muito animada porque quando eu vi o trailer, além de eu entender ali alguma representatividade latino-americana, né? Que é uma coisa que, sim, faltou pra mim nesse consumo de Disney e tudo mais na minha infância, a história parecia muito parecida com o meu livro favorito da vida, que é 100 Anos de Solidão. E tinha muitas aproximações, por quê? Primeiro por causa da casa. Em ambas as obras, a casa é um personagem muito enigmático, muito importante, que tem tudo a ver com a família e com o território. Se a família tá bem, a casa tá bem. Se a família tá mal, a casa vai ficando mal também. Se a família tá mais fechada, a casa vai ficando fechada. E tudo mais. Isso acontece nas duas obras. Claro, no caso do filme da Disney, de uma forma um pouco mais de desenho mesmo, um pouco mais mágica, um pouco mais óbvia. A forma de 100 Anos de Solidão é um pouco mais tácita, mas ainda assim isso está presente nas duas obras, né? Em 100 Anos de Solidão a casa não fala, né? Não se comunica, não se mexe, assim. Mas ela vai adquirindo diferentes cores e até formas a partir de como se encontra ali o contexto, né? Outra coisa é o lugar onde está essa casa mesmo, a vila propriamente dita. A história de como as pessoas chegaram naquela vila é muito parecida em ambos os casos, né? Assim como no filme Encanto e em 100 Anos de Solidão, as pessoas estão migrando, né? São imigrantes procurando um lugar para se estar e elas inauguram aquele lugar. Elas fazem se criar aquilo. Aquela cena em que se ergue as montanhas, né, ao redor da vila para criar aquela vila. Também é uma coisa mais de desenho, um pouco mais óbvia, digamos assim, mas isso aparece de certa forma em 100 Anos de Solidão também, quando se fala que lá é uma terra tão nova, assim, é um mundo tão novo, né? Fazendo uma metáfora ao novo mundo da América, né? É um mundo tão novo que nem tinham cemitérios, porque eles não tinham nem enterrado ninguém ainda. Então eles criaram aquele espaço do zero, vindos de outro lugar, da mesma forma. E falando aí do território de forma mais ampla também, apesar da história de 100 Anos de Solidão se passar em Macondo, que é um território fictício, porém na América Latina, o escritor de 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, ele nasceu na Colômbia, e é justamente na Colômbia que se passa o filme, né? Então, assim, eu acho que tem muitas homenagens aí. Mas acho que a questão das famílias grandes também, né? Tipo, 100 Anos de Solidão tem tantos personagens quase quanto tem páginas. Tem muito personagem mesmo. E no trailer já aparece, né? Aquela família mágica com muitos personagens e aquele realismo mágico e tudo mais. E eu acho isso me lembrou também tanto o discurso do Nobel, do Gabriel Garcia Marques, quando ele ganhou o Nobel por esse livro, 100 Anos de Solidão, quanto o Eduardo Galeano. O Gabriel Garcia Marques falou no discurso, não lembro assim exatamente certinho como que estava escrito, mas que diante de tanta desgraça, saqueio, abandono, a nossa resposta ainda é a vida, né? Mais nascimentos do que mortes e famílias gigantescas, assim. E o Eduardo Galeano também fala isso em outro momento, de outra forma, né? Claro. Mas ele fala que, deixa eu achar aqui. As missões norte-americanas esterilizam as mulheres e semeiam pílulas, diafragmas, DIUs, preservativos e calendários marcados, mas colhem crianças. Teimosamente, as crianças latino-americanas continuam crescendo, reivindicando seu direito natural de ter um lugar ao sol nessas terras esplêndidas, que poderiam dar a todos o que a quase todos negam. E eu acho que é muito simbólico, assim, de filmes e cultura latino-americana ter essas famílias gigantes, assim, principalmente comparado com as narrativas da Europa, dos Estados Unidos, né, e tudo mais. Os Estados Unidos nem tanto, né, eles têm aquela cultura, enfim, de ter vários filhos, mas acho que isso é bem comum das Américas, assim, então. Então essa questão das famílias grandes, mas acho que o ponto mais importante mesmo, né, é o realismo mágico, né, é o realismo mágico de ambas as obras, esse envolvimento com a magia. Claro, a Disney tem essa relação com a magia em várias coisas, mas ali, aplicada na América Latina, ela toma um contorno muito específico que eu achei muito interessante. 100 Anos de Solidão também é uma obra de realismo mágico, também acontecem coisas mágicas neles, e tem uma razão de ser, do realismo mágico ser tão forte na América Latina, sabe? Durante a época da colonização,
quando os europeus chegavam, eles viram muitas coisas absurdas para a realidade deles, né? Espécies novas, cultura nova, uma nova forma de existir, de viver, de se relacionar, legumes novos, animais completamente malucos e tudo mais. E tem várias cartas de colonizadores chegando nas Américas e tentando explicar para as pessoas da Europa o que eles tinham visto. E era sempre uma coisa muito exótica, muito maluca. E um pouco para quebrar essa pressão exótica que se coloca em cima, que se colocava em cima da América Latina, a América Latina tomou na literatura uma postura um pouco de realismo mágico mesmo, de tipo, um pouco acolhendo esse estranhamento do outro, né, desse outro estranho que se coloca, mas também falando aqui sim que, de alguma forma, a magia é aquilo que a ciência de vocês ainda não descobriu. Então a gente tem uma cultura própria aqui, né? E de forma não isolada, a América Latina tem essa relação muito antropofágica mesmo, né? Tanto que, enfim, 2022 agora é o ano que a gente tá, né? Vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922, que é onde surge também esse movimento antropofágico, como não só comer a carne das pessoas, mas comer a cultura também, né? A América Latina tem disso, assim, tem muito de fazer isso, de pegar aquilo que apareceu dos colonizadores e se transformar em outra coisa. E eu acho que isso fica muito claro com o realismo mágico. Assim, não por acaso, o primeiro Nobel de Literatura foi de um livro de realismo mágico, né? O primeiro Nobel de Literatura da América Latina, no caso. E eu acho que esse realismo mágico, mesmo no Encanto, assim, que é um filme infantil e tudo mais, ele se coloca de uma forma de contar a história que talvez não fosse fácil de contar de outra forma, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, na Luísa, né, a irmã mais velha, a música que tem dela que tá estressada e tudo mais. E ela é justamente a mais velha, né? Pede pra mais velha que ela aguenta e tudo mais. E qual é a outra característica dessas famílias muito grandes da América Latina, né? Principalmente as famílias mais pobres? É que a irmã mais velha, a primogênita, né, geralmente a mulher, fique responsável pelo resto da família, enquanto a mãe vai trabalhar na casa de outra família. Não é esse o caso que acontece ali no Encanto, né? Mas eu fiz uma pesquisa uma vez sobre empregadas domésticas e nessa pesquisa mostrava que a idade média em que as famílias mais pobres do Brasil começavam a cuidar da casa, as meninas mais pobres começavam a cuidar da casa, era 13 anos. E para famílias mais ricas, isso passava para 23. E que era bem cultural, assim, do cuidado da família ser da irmã mais velha, né? E enquanto a mãe estava trabalhando fora e o pai ou estava trabalhando também, né? E essa questão da ausência do homem também eu acho que é uma coisa que aparece em ambas as obras, assim. Tem 1 milhão de personagens masculinos em 100 Anos de Solidão, né? Encanto também tem vários personagens masculinos. Especialmente o Bruno, né? Que é, enfim, um personagem muito importante, que eu vou falar mais daqui a pouco. Mas os personagens masculinos em Encanto, eles são muito, assim, um pouco escondidos, né? O Bruno nem se fala, mas eles são um pouco assim, não levam as coisas tão a sério, é uma família muito matriarca, assim. Tanto que a grande matriarca da família é a Alma, né? A abuela. Assim como em 100 Anos de Solidão também, que tem a Úrsula como grande matriarca do clã ali, da família, né? E tanto a Úrsula quanto a Alma, né, do livro e do filme, elas têm muitas aproximações a nível psicológico também. São mulheres muito fortes, mas de alguma forma elas querem manter a família, mas de alguma forma também elas querem se negar a ver algumas coisas da família. Tanto que a Úrsula, do livro 100 Anos de Solidão, ela fica cega no final, mas mesmo cega, ela consegue enxergar mais do que outras pessoas, assim. Então ela tem esse movimento mesmo de não querer enxergar, né? E não querer enxergar de forma literal, assim, mas ela continua enxergando. E a abuela, a mesma coisa, né? Ela sabe que tem alguma coisa errada com a magia ali da casa, mas ela não, de alguma forma, tenta esconder aquilo. E o mecanismo de defesa dela para esconder isso é o perfeccionismo, né? Que acaba afetando todo mundo. Que acaba afetando todo mundo da casa. Afeta a Luísa, que tem que ser forte. Afeta a Maribel, que acaba se tornando uma outsider, né? Acaba sendo marginalizada, assim como o Bruno. E afeta a menina da Flor lá também, que eu esqueci o nome, que ela tem que ser bela e perfeita sempre, né? Então tem esse mecanismo de defesa ali prejudicando a família como um todo. Mas eu acho que a grande questão do filme, principalmente a nível psicológico, né, a nível da psicologia mesmo, é o Bruno. O Bruno, ele é aquela coisa que tá intocada, ele tá resguardado, ele tá escondido.
E até a música do Bruno eu acho que fala muito sobre isso em geral, né? O Bruno é um ser abismal que vive no porão, se chamado tal verás o apagão. Quando for dormir, vai te consumir, não falamos do Bruno. E quando eu vi isso, pra mim o Bruno parecia a personificação do inconsciente mesmo, sabe? Vamos pegar frase por frase. Ser abissal vive no porão. Vive no porão, no caso da consciência, né? O inconsciente é aquela parte que tá escondida, assim, que tá por debaixo daquela camada de consciência que a gente consegue compreender. Se chamado tal, verás o apagão. O que seria esse apagão? Justamente o mecanismo de negação, né? Porque o Bruno, o poder dele não era fazer nada, ele era só um porta-voz do que estava acontecendo. Quando ele era um mensageiro, né? Ele ia lá e dizia o que estava acontecendo. Então, esse apagão é justamente essa negação de não querer aceitar, que no caso da Abuela isso foi se fazendo de forma a fomentar o perfeccionismo, né, da família perfeita, da família mágica e tudo mais, da família margarina, que não vai se sustentar, né? E tanto a Maribel quanto o Bruno se colocam nesse lugar de exclusão social, né? E é por isso que eu acho que o Bruno ele é uma metáfora do inconsciente, não só a nível particular mesmo, mas também a nível coletivo, de como o Brasil exclui uma parcela da população para manter esse áreas de país, né? Assim como, por exemplo, aconteceu o mito da democracia racial, né? Que estavam, em algum certo momento, virou moda dizer que no Brasil os negros e os brancos viviam em comunhão, felizes e tal. A gente sabe que isso não é verdade, isso foi desmentido depois e tudo mais. Então, acho que tem uma questão assim, de esconder, né? Esconder o conflito, que é bem forte do Brasil. Mas tá, voltando pra música. Vive no porão, se chamado tal verás o apagão, se ele fala das profecias e tudo mais, as pessoas não querem saber, as pessoas ficam assustadas, elas negam, elas não querem entrar em contato com aquilo, e ele acaba sofrendo as consequências disso, ele que é só o mensageiro, né? Quando for dormir vai te consumir, essa parte eu gostei muito, porque é justamente o inconsciente, um dos lugares que ele se manifesta é nos sonhos, né? Nos atos falhos, nos desejos, nos sintomas, mas também nos sonhos. Então, quando tu vai dormir, justamente é que acorda, né? Essa coisa que a gente quis botar pra debaixo do tapete. E não falamos do Bruno, né? Justamente porque eles não queriam encarar esse tipo de coisa, dessas verdades. E o inconsciente, ele serve para isso, assim. A divisão entre consciente e inconsciente, ela se dá da seguinte forma. O inconsciente, o lugar natural dele era no consciente. Assim como o lugar do Bruno, natural, era na família, né? Mas como não se tornou suportável, ele foi para outro lugar. E no consciente e consciente acontece a mesma coisa. Os pensamentos inconscientes nascem no consciente, mas quando a gente não consegue digerir eles, quando eles não se tornam assim muito adequados para nossa visão de mundo, para nossa visão de nós mesmos e tal, a gente vai lá e intoca ele no inconsciente pra gente não olhar para aquilo, pra gente não enxergar, pra gente se cegar mesmo diante daquilo que é demais pra gente aguentar agora. E foi justamente o que aconteceu com o Bruno, né? Apesar dele não ter culpa nenhuma, coitado. Ele era só um mensageiro do que estava acontecendo, e inconsciente também, ele só observa, né, o que está acontecendo. Aconteceu tudo o que aconteceu com ele, né? Dele ser colocado naquela situação. E o Eduardo Galeano tem uma frase também sobre essa questão das profecias, né? Que eu acho que cabe muito, assim, que quando eu vi o Bruno, eu lembrei dessa situação, assim. Que ele fala assim: a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Ou seja, é justamente olhando para o que aconteceu, né? Olhando para a nossa história que a gente compreende onde é que a gente vai parar, de certa forma, né? E da mesma forma com o Bruno, é justamente escutando o Bruno que a gente ia saber o que ia acontecer, né? Mas aí aquilo não estava digerível e tal, o que aconteceu? Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Todo mundo precisando de terapia, todo mundo sofrendo com esse mecanismo da abuela de manter tudo de forma perfeita e tudo mais, mas a situação foi aparecendo, né? A situação da magia da casa enfraquecendo estava aparecendo. E justamente foi aquela que foi excluída, né? A Maribel, que foi resgatar aquele outro excluído para tentar resolver a situação. Mas por que demoraram tanto, né, pra se mexer? Porque tinham um medo muito grande de perder aquilo. Aquilo era tudo que eles tinham, assim, e isso eu acho que é uma leitura bastante fina da América Latina, assim, porque nos 100 Anos de Solidão também,
tem essa perspectiva de que eles criam a vila, aí de repente em algum momento aparece o governo lá e o governo quer pintar todas as casas de azul. E eles falam, não, a gente não tá triste que o governo nunca veio pra cá, a gente tá feliz, a gente não quer que eles apareçam aqui e digam o que a gente tem que fazer, né? E ali no Encanto tem algo parecido, né? De uma valorização muito grande do território ali, que é o que eles conseguiram, né? Colocar. Apesar de que eu acho que essa relação com a propriedade privada é um pouquinho diferente na América Latina, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas tinha um medo muito grande da casa cair, literalmente, né? A casa cair mesmo, assim. Tem essa frase, assim, metafórica, né? A casa caiu, mas ali realmente, literalmente, o medo da casa cair era muito grande e eles ficarem sem nada de novo, né? E justamente esse medo de cair a casa fez a demora em agir, né? Porque não queria aceitar. Então tinha um paradoxo entre aceitação e transformação. Não queria aceitar, porque aceitando parece se tornar cúmplice daquilo, aquilo ia se tornar real, aquilo ia vir à consciência, né? Mas, na verdade, o que a Maribel percebeu, provavelmente, é que o primeiro passo para a transformação é a aceitação, né? Sem aceitação não dá para fazer algo a partir disso. E aí, sobre essa perspectiva do medo também, eu lembrei de outra frase do Eduardo Galeano, que fala assim, em certo sentido, a direita tem razão quando se identifica com a tranquilidade e com a ordem. A ordem é diuturna humilhação das maiorias, mas sempre é uma ordem. A tranquilidade de que a injustiça siga sendo injustiça e a fome faminta. Se o futuro se converte numa caixa de surpresas, o conservador grita, com toda razão, me traíram. E é isso que aconteceu, né? O futuro converteu numa caixa de surpresas. Justamente primeiro com a magia, mas depois com a queda da magia, né? Com essa flexibilidade que ia acontecendo entre os acontecimentos. E a avó, como um símbolo, assim, de que queria conservar as coisas mesmo, né? Queria manter elas como elas eram, apesar de elas estarem mudando, não queria tirar essa ordem do jogo, né? Tirar essa estabilidade do jogo, essa força de estabilidade mesmo da casa. Apesar de que ela estava, independente do desejo da avó, ela estava acontecendo, né? E essa relação entre o medo e o conservadorismo e superstições é uma coisa que é bem íntima também. Alguns autores falam sobre isso. O Jason Stanley, que fala sobre como funciona o fascismo. O Mia Couto fala sobre isso, que ele diz como que o medo foi um mestre que fez ele desaprender mais do que aprender. O próprio Galeano fala sobre isso. E eu acho que o filme Encanto também traz um pouco dessa reflexão sobre o medo, né? Sobre essa relação entre o medo, uma certa paralisia política, uma certa confiança na transcendência, né? Ali representada pela vela do filme, do Encanto. Então, se a gente está depositando ali na vela a nossa fé, a gente não precisa agir mesmo, né? E o que aconteceu no final? A casa caiu. Porque a casa cai, acontece, a casa cai pra todo mundo, né? Isso só acontece, assim, da casa cair. E a questão é o que se faz com isso, né? Então eles foram lá e reconstruíram a casa. Não foi preciso, assim, tanto assim, né? Foi possível lidar com a casa que caiu. Mas era justamente o medo de que a casa cair que fez com que a demora em agir fizesse com que a casa caísse. Tá entendendo? Enfim, eu fiquei muito emocionada com esse filme. Eu poderia falar mais um monte aqui sobre cada personagem, sobre a Luísa, sobre a Maribel e tudo mais, e fazer uma análise assim um pouco mais personagem por personagem, mas daí ia ficar muito longo o negócio, já tá com vários minutos, então eu vou ficar por aqui.